pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui a gente faz o Evangelho no Lar, né, que é basicamente fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que como a gente está fazendo o estudo, a gente segue em sequência, né, e não de forma aleatória, que é, né, na maioria das vezes, como as pessoas fazem o Evangelho. Hoje veremos um tema muito legal, muito legal. Eu espero muito que vocês gostem. Então já peguem um copo de água, uma garrafa de água para poder fazer o Evangelho. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o nosso maravilhoso Evangelho. Vou fazer a prece para a gente iniciar e aí a gente começa. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo o Evangelho. Que o Senhor esteja conosco nesse momento do Evangelho, que mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada pessoa que estiver fazendo esse Evangelho. Iniciamos agora, que assim seja. Bom, pessoal, hoje, gente, nós vamos ver uma coisa muito legal, tá? Que é o texto do capítulo 3, tá? A gente tá no capítulo 3, caso você tenha caído de paraquedas aí. Mundo de expiações e de provas, tá? Deixa eu arrumar aqui. Item 13, então se você não tá perdido, é o item 13 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Mundo de Expiações e Provas, capítulo 3, tá bom? Vamos lá, pessoal. Que vos direis dos mundos de expiação, que já não saibais, uma vez que é suficiente observar a terra que habitais. Então, pessoal, ele tá falando aqui de mundos de expiações e de provas. Qual é o planeta que vivemos? O planeta Terra. E o planeta Terra é o quê? É um planeta de expiações e de provas. Sim, se você não sabia disso, agora você está sabendo. E, gente, é esse planetinha zoado que vivemos mesmo. Mas, vamos lá, né? O que ele fala aqui sobre o planeta Terra, que é interessante a gente analisar, porque de fato é o que acontece, né? Ele fala aqui, ó. A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que ele não é um mundo primitivo, destinado às encarnações de espíritos mal saídos da mão do Criador. Então vamos lá, o planeta Terra já não é um planeta completamente primitivo. Por quê? Porque a gente já tem muitos espíritos aqui que têm uma inteligência, tá? Isso eu digo tanto inteligência intelectual quanto uma inteligência moral. Então a gente já teve, né, vários espíritos que passaram aqui e até que estão encarnados atualmente, que são muito inteligentes. Então não teria como ser um mundo completamente primitivo, entende? E aí, olha só que legal. As qualidades que já trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios aos quais são propensos são um indício de uma imperfeição moral. Então, da mesma forma que nós, né, você, todos nós, pessoal, estamos nesse mesmo barco, trazemos qualidades, que a gente já, né, dá para perceber que é uma prova que já, né, estamos evoluindo tem um tempo. Os vícios, né, os defeitos, as dificuldades que a gente vem enfrentar mostra que ainda também temos uma longa jornada pela frente, porque não é porque temos qualidades, né, algumas qualidades, que somos automaticamente perfeitos, não. A perfeição, até chegar, por exemplo, no nível de Jesus Cristo, de Chico Xavier, gente, leva tempos e tempos de encarnação, mas um dia todos nós chegaremos lá, né, o importante é não desistir. E aí ele fala aqui, né, por isso que Deus colocou num planeta atrasado, para poder expiar seus erros por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida até que tenham um mérito para irem ao mundo mais feliz. Então tem, obviamente, não é à toa o fato de estarmos aqui hoje. Aí ele fala uma coisa muito legal. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças que chamais de selvagens são espíritos apenas saídos da infância, que aí estão, por assim dizer, educando-se e se desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados. Então, gente, ainda existe alguns espíritos aqui que são muito selvagens. Por exemplo, tem uma ilha, gente, eu não vou lembrar exatamente na onde, tá? Mas existe uma ilha que nenhuma pessoa se atreve a ir nessa ilha, porque tem algumas pessoas, né, que moram nessa ilha, alguns índios, né? E eles atacam essas pessoas que vão nessa ilha. Entende? Então, tipo assim, a gente percebe que, obviamente, um espírito mais esclarecido, ele não ia mais precisar disso, entendeu? Porque a gente vê um espírito esclarecido pela caridade, pelo amor,
pelo conviver em comunidade. E lá não, eles, se eu não me engano, eles são canibais também. Então, assim, a gente percebe que é um nível ainda muito primitivo, eles são selvagens. E aqui ele fala que eles estão na infância, né? Eles estão na infância espiritual e eles estão se desenvolvendo, né? Porque eles vão aprendendo, eles vão evoluindo conforme eles vão crescendo, né? Reencarnando. E aí ele fala aqui, ó, em seguida vem as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que progrediram pouco a pouco ao decorrer aos longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos, né? Então, vem depois a raça semi-civilizada, né, que são também, que já foram uma época, né, espírito selvagem, todos nós já fomos, gente, isso faz parte do progresso, né, da evolução. E aí elas já esclareceram um pouco, né, então elas já têm um certo conhecimento, seja intelectual, seja moral, mas já têm um conhecimento, tá? E aí ele fala aqui que os espíritos da Terra, eles são como estrangeiros, então nós espíritos aqui na Terra somos tipo gringos quando vem aqui pro Brasil. Por quê? Olha só o que ele fala. Já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos, olha só que interessante, em consequência de sua insistência, isso é muito importante, pessoal, no mal, e porque eram causa de problemas para os bons. Isso, pessoal, é complicado, porque sim, a maioria de nós, tá, gente? A grande maioria somos, né, é exilada de outros planetas. Seja Capela, seja outro planeta, porque, né, existem incontáveis planetas, mas somos exilados de lá. Por quê? Porque a gente insistiu no mal, quando o planeta, né, seja qual planeta for, já estava numa fase muito melhor do que a Terra, já estava ali numa transição já regenerativa, e a gente insistiu no mal, e aí, ó, fomos exilados, entendeu? É o que acontece. E eu falo pra mim, eu descobri recentemente que eu sou, né, uma exilada de Capela mesmo. E quando o meu mentor contou isso pra mim, ele falou que na época, né, que eu fui exilada, que já faz muitos anos, o meu problema era o egoísmo. E na hora que ele falou isso, eu até estranhei, porque assim, hoje em dia, eu tenho, claro, defeitos, como todo mundo, mas o egoísmo é um que eu nunca nem precisei trabalhar muito, porque eu nunca fui muito pessoa egoísta. Ele falou, sim, de fato, mas na época você era uma pessoa que só pensava em si mesma. Então você foi, né, vai pra Terra para aprender. E foi graças a essas existências na Terra que hoje em dia eu não sou mais uma pessoa egoísta. Eu posso ter defeitos, claro que eu tenho, todo mundo tem. Mas o egoísmo já é um defeito que eu não tenho, né? Não é algo que cresce dentro de mim, pelo contrário. Então, a gente vê a importância nessas. Então, vocês também, muitos de vocês já tiveram problema com egoísmo, com ganância, com vícios, né? Com paixões mundanas, e aí hoje estão muito melhores, mas não quer dizer que ainda não tem o que melhorar, sempre tem. Então isso é muito interessante, sabe? E aí, ele fala, né, que a gente foi expulso por um período para que a gente pudesse ajudar os espíritos selvagens, ou seja, os espíritos que estavam começando aqui na Terra, e também para que a gente pudesse se depurar a cada encarnação, tá? A Terra fornece, pois, um dos exemplos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas que tem como característica comum servir para resgatar as culpas de espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, olha só, a Terra, ela fornece um dos exemplos de mundo expiatório, de fato, a Terra é um planeta prova expiatória, e ela fala que ela tem como característica comum é para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes, ou seja, de nós espíritos rebeldes, né, que já fizemos muito mal, que persistimos nos mal, a gente aí aqui na Terra aprende a cumprir a lei de Deus. Então, digamos que a Terra realmente é um intercâmbio, né? Aquele planeta de intercâmbio que vem espíritos de todos os lugares, de todos os planetas, né? Com débitos, com dificuldades moralmente que precisam ser trabalhadas, e aí venham aqui para justamente desenvolver isso. Por isso, gente, que a gente tem uma variedade infinita. Tem pessoas que a gente conhece que é a pessoa mais boa do mundo, que você fica, meu Deus, mano, que a pessoa é muito boa, o que ela tá fazendo aqui? E aí você cruza uma esquina e você vê a pessoa, tipo, uma outra pessoa fazendo uma maldade que você fala, meu Deus, eu nunca faria isso na minha vida. Então a gente vê muito isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem espíritos muito evoluídos, tem espírito muito atrasado. E isso é interessante, porque querendo ou não, um aprende com o outro, não adianta, sabe? É difícil, é mais difícil, eu concordo. Mas funciona e dá certo. A gente vê que os espíritos, eles vão sim se depurando conforme vão passando o tempo e conforme vai tendo várias e várias encarnações. E aí, para finalizar aqui, ele fala, e é assim que Deus, em sua bondade,
torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Então, sim, gente, o castigo, né? Ele acaba virando algo proveitoso, mas como todo mal. Gente, problema, desafio, obstáculos, por mais que no momento às vezes a gente ache que é algo ruim, nunca é algo ruim. Tudo que acontece na nossa vida é para aprender, é para fortalecer, é para evoluir. Então não existe coisa ruim, problema. Não, o problema está na nossa cabeça, é a nossa forma de enxergar. Mas a real é que é só um acontecimento neutro e a gente que coloca essa visão negativa. Porque no final isso vai se tornar algo positivo. Tá? Eu falo por mim, quantas vezes eu passei por situações que falei, nossa, que horrível, eu tô passando por isso, mas depois essa situação me deixou mais forte, e me deixou melhor, e eu fiquei melhor, entende? Então, assim, de fato, a gente tem que olhar mais para os problemas e para as questões que acontecem na nossa vida e ao nosso redor com um olhar mais positivo, né? Eu sempre uso a premissa do copo. O copo tá pela metade, é sua escolha olhar ele meio vazio ou meio cheio. Eu gosto de olhar ele meio cheio, porque eu prefiro ter um olhar mais otimista sobre a vida, mesmo tendo dias que realmente é difícil, eu entendo, faz parte, mas é importante a gente não desistir e entender que isso faz parte para o nosso progresso como espírito errante, né? Então isso é muito importante que a gente tenha que fazer, tá bom? Pessoal, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu vou fazer a prece de encerramento e aí vocês já podem tomar a água, tá? Que vocês separaram no começo do vídeo. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada a Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos maravilhosos que estiveram aqui conosco durante o Evangelho. E encerramos agora, que assim seja. E é isso, pessoal, aguardo vocês agora aqui na sexta-feira e lá no meu Instagram, vic.espiritismo raiz, live quinta-feira às 20h30. Tchau!